12 fala o seguinte: não temas, ó pequeno rebanho, pois o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Por onde estiver o vosso tesouro, aí está também nosso coração. Estejam prontos para servir e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor ao voltar. Ele dá festa de casamentos para que quando vier e bater, logo possam abrir as portas. Gente, aqui é um pequeno rebanho, mas nós escolhemos estar aqui nesse pequeno rebanho. Muitos podem olhar e não dar nada, mas nós estamos falando de coisas que o dinheiro não compra, que não é material, é sobre reino, é sobre salvação. Hoje tem muitos e muitos crentes, e eu confesso que eu passei anos dentro dessa religiosidade, mas quando eu entendi que não é sobre coisas, é sobre reino, e nós temos escolhido a melhor parte. Hoje nós somos pequenos, mas nós não temos ideia, quando nós permitimos que o Espírito Santo nos use, quantas e quantas vidas acontecem e são alcançadas por conta de nós. Seja no Uber que vem, pastor, eu vim com uma mulher e foi tão incrível que todas as vezes que eu venho nesse lugar, primeiro porque é longe, depois porque é caro, mas eu falo, Senhor, eu quero estar lá. E Ele prepara tudo. E quero falar uma coisa aqui, porque a palavra de Deus diz que quando a gente recebe, a gente tem que reter. Pastora, tem um mês que eu vim aqui. Eu conheço a Bruna de muitos lugares, mas a primeira consagração que eu vim foi no mês passado. Eu tinha um contrato desde outubro do ano passado que nada acontecia, mas eu tô falando, gente, de contrato altíssimo, que nem os meus olhos imaginavam que eu poderia ser capaz de fechar, porque não é sobre nós, é sobre o que há em nós. E às vezes a gente escuta, né? Tantos testemunhos, as pessoas falando, mas foi isso. E a gente até às vezes duvida na nossa incredulidade. Mas olha, o Senhor já tinha me falado que até o 31 de março eu renasceria, que começaria um novo ciclo. Mas o cenário era totalmente contrário. Mas debaixo de uma palavra eu obedeci e fui entregando todos os CNPJs. Só que o 31 chegando, eu falei, Senhor, tô entregando. Mas foi quando chegou 20 de março, o Senhor fez com que esse contrato fosse assinado, para a honra e glória dele. Então, assim, isso aqui tem muita valia. Não desprezem esse lugar, não desprezem estar aqui. Nós podemos ser poucos aqui nesse lugar, mas assim, só precisa de 2, porque a palavra de Deus diz que onde tivesse 2 ou 3 falando do meu nome, ali eu estaria. Então eu louvo esse lugar, louvo a senhora, louvo você, louvo Bruna, que abriu as casas, porque eu acompanho a Bruna muito antes de abrir isso aqui. E assim, ela sabe quantas palavras foram entregues para tirar ela da onde ela morava, que ela era minha vizinha de porta, para trazer ela para esse lugar. Mas assim, ela nem tem ideia, ela tem ideia, o quanto tem sido precioso ela nesse lugar. Porque assim, para que ela possa ir para outros, ela tem que criar musculatura. Porque como a pastora falou, cara, para você criar musculatura dói muito. Mas aquele que começou a obra na nossa vida, ele é fiel para terminar. Como a apóstola me entregou, o que Deus prometeu na minha vida. Pastora, gente, eu preciso falar. Eu tenho 45 anos. Eu passei por 2 casamentos abusivos. E como foi falado aqui, aquela viúva, ela era mulher de profeta. Ela tinha perdido tudo. E por muito tempo eu fiquei, Senhor, mas eu te sirvo. Por que eu vivo isso? Nem filhos eu tenho. Tu sabe do desejo do meu coração. O quanto eu tenho vontade de gerar, o quanto eu tenho vontade só de ter uma
família. Mas o Senhor tem falado, um dia eu te prometi, não importa se é 40, não importa se é 50, não importa, porque vai chegar, o que eu tenho para a sua vida vai chegar, e tudo que eu tenho passado, eu sei, porque a gente só cria essa musculatura quando a gente passa. E eu sei que isso é para colher, é para curar, porque o Senhor nos cura para que a gente leve isso para outras mulheres. E hoje, antes de eu vir para cá, eu encontrei uma moça que veio de Minas, só veio passar o dia aqui. O dia que ela só tinha R$100. Aí ela foi, eu contando um testemunho para uma outra moça. Essa moça escutou e ela falou assim: eu só quero lhe dar um abraço. E ali eu abracei, e ali a gente orou, e ali foi, e ali Deus falou assim: é tanto que você ainda tem que botar na conta dela agora. E ela falou: mas eu não posso aceitar. Eu falei: aprenda a receber. Porque quem tem e pode semear, eu quero ter muito, muito, muito mais para ser generosa. E ali eu falei para ela, aí ela falou: você está nas minhas orações a partir de hoje. E eu só vim de Minas aqui para ouvir o que o Senhor tinha através da sua vida. E eu saí dali tão feliz, tão feliz, tão feliz. Porque eu falei: Senhor, nada provável, que era tudo improvável, e o Senhor fez, porque o Senhor faz do jeito que Ele quer. E o que eu quero trazer aqui com todo esse contexto é que ela me falou uma coisa, que eu falei: Senhor, é verdade. Porque eu falei para ela, né, sobre casamento e sobre a minha vontade de gerar. Ela falou assim: você pode ainda não ter filhos no seu ventre, mas você pode ter certeza que você tem muitos filhos espirituais. E ali, aquilo ali veio de uma forma como nunca eu parei para pensar que poderia ser. E hoje à noite tem congresso na minha igreja, e essa semana eu indo comprar uma roupa, uma filha de um pastor desviada me atendeu, e eu convidei e ela vai comigo. E ali naquele momento eu falei para ela que a partir de hoje você possa ser uma filha espiritual para mim, que eu possa ajudar você nesse teu retorno, porque um dia tiveram essa paciência